Ah, tá. Mas tá bom. Agora, Consegui. Pode começar, pastor. ok. Esse é o nosso segundo estudo, não é? O livro de Zacarias, um livro muito desafiador, né, para a gente, muito interessante, e com as suas próprias singularidades, né, no conjunto dos escritos proféticos do Velho Testamento. Tivemos semana passada uma introdução ao livro, né, em que a gente mostrou muito o cenário, o contexto social, histórico da época, né, a figura e a pessoa de Zacarias, e algo também da sua mensagem, né? E o livro de Zacarias, ele pode ser dividido em dois grandes blocos, né? Vamos dizer assim, os capítulos 1 a 8 e os capítulos 9 a 14. Sendo que os capítulos 1 a 8, dentro da divisão que a gente propôs fazer do livro, é a sequência de 8 ou 7 visões que aconteceram, que foram dadas ao profeta naquela situação, e juntamente com essas visões, também oráculos, ou seja, mensagens, né? Então, toda essa parte, dos capítulos 1 a 8, são um conjunto, né, de visões e oráculos, mensagens que ele recebeu e que formam o que a gente pode chamar de um memorial da esperança, né? É um memorial de esperança para a comunidade que vivia uma situação delicada, dramática, naquele período. Então, nós temos a sequência dessas visões, e o capítulo 1, verso 7, né, é a introdução dessa sequência, quando diz assim: isso está bem datado, não é? Dentro da cronologia do livro e também da época. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Bacarias, filho de Ido. E no versículo 8, né, capítulo 1, verso 8, tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. É uma profecia, é um conjunto, né, de anúncios, ou de uma profecia visionária, ou seja, são visões, né, num momento muito contrastante ao desânimo e as pessoas estavam vivendo naquele momento, né? Essas visões de Zacarias estão na origem do gênero, né, literário, da literatura apocalíptica, que a gente vai encontrar também no livro de Daniel, por exemplo, né? Mas Zacarias tem um estilo narrativo, né, muito próximo àquilo que vai ser chamado mais tarde de apocalíptica, né? Até o livro do Apocalipse, que a gente encontra no Novo Testamento. Então, é um profeta visionário, como eu estou enfatizando aqui, mas no sentido de um visionário lúcido, né? Alguém que faz uma leitura do seu tempo, alguém que interpreta a palavra de Deus ao seu tempo, mas também enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Tanto o cenário internacional, como também o cenário local das suas relações, do seu povo, não é? E no entendimento de Zacarias vê, então, o Senhor dos Exércitos, essa expressão depois a gente vai decifrar, vai falar um pouco mais, vê o Senhor agindo tanto no cenário macro, como também no cenário micro. Tá? Aliás, é importante, interessante falar, e eu falo isso como historiador, e como historiador eu sempre trabalho nessas duas realidades que estão indissociáveis, né? O macro e o micro o tempo todo, não é? O cenário mais amplo e o cenário imediato, né? Na história, a gente sempre trabalha o micro e o macro, a macro-história e a micro-história. Uma história global, uma história mundial, uma história
conectada, uma história internacionalizada, mas também uma história que é nacional, que é regional, que é local, né? E o desafio é entender a relação entre o macro e o micro. A profecia de Isaías, de Zacarias, né, é uma profecia em que o macro e o micro estão assim conjugados, estão relacionados, né? Como vimos na aula passada, Zacarias apresenta um programa de restauração dos exilados quando retornam, né, depois do período de 70 anos do exílio na Babilônia. Existem levas de caravanas, né? Temos ali a história de Esdras, Neemias, né? Aquelas levas de pessoas sendo saídas, né? Uma nova diáspora do povo de Judá, o povo de Israel, o povo escolhido, que sai então da Babilônia e volta para a sua terra prometida, o tempo de restauração. E nesse período de reconstrução dos escombros do templo, da cidade, dos muros, das relações sociais, da ordem política, da ordem econômica, os profetas intervêm no sentido de animar o povo diante dos desafios de muita decepção, de muita luta, né? De muito conflito, de muitos dramas, sobretudo a pergunta acerca do Deus de Israel, o Deus da revelação, diante daquela situação que o povo estava vivendo. Então, é uma restauração dos exilados, liderados por duas figuras importantes, um governador, o Zorobabel, e um sacerdote, Josué, e uma restauração centralizada na figura do templo, né, da cidade de Jerusalém e do templo. Como eu falei semana passada, Zacarias prega intercalado com Ageu, né, durante 3 meses, e depois Zacarias continua a sua pregação para além de Ageu. Então, os 2 livros, na verdade, deveriam ser lidos em conjunto, né? E destaquei também, na aula passada, os grupos que perfaziam né, a população, as pessoas daquela época, né? Você tem o povo da terra, o povo desta terra, você tem os exilados, você tem os sacerdotes, e você tinha também as pessoas que moravam ali na terra, que não eram judeus, mas que tinham interesses, inclusive também de oposições a esse retorno, né, do povo de Judá, dos restantes, dos remanescentes, à terra e também à reconstrução da cidade. Então, é o início da pregação do profeta ao povo desta terra, ao povo da terra, e o apoio de Zorobabel como restaurador do regime da herança. Por isso, é um memorial de esperança para a comunidade, né? É um conjunto de visões e, na sequência, formam um documento, um memorial, para que a comunidade guardasse, e, com base nesse memorial, nessas narrativas, nessas revelações, ele nutrisse a sua esperança, né? Alimentasse diante do que viria a acontecer na história, né? Capítulo 1, verso 11. Vamos chegar nas visões, mas aqui é uma introdução para nos situar. O capítulo 1, verso 11, é muito interessante, que fala assim: eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Os exegetas, comentaristas, entendem que aqui está uma referência a uma nova ordem mundial que estava, então, em curso, em função do Império Persa ter, então, dominado do Egito até o Oriente, né? E o Império Persa era o dono, então, do mundo antigo, né? E esse Império Persa começa a estabelecer relações com os distintos povos, que era um mosaico, né, de povos, de etnias, de culturas, de religiões, né? E estabelecendo
um sistema de comunicação, de correio e também de patrulhas que percorriam a terra, tanto para vigiar a terra, como também para cobrar impostos. E era uma forma desse Império Persa impor o seu poder, a sua opressão sobre esses povos dominados. Os judeus, ou podemos chamar dos judaítas, que haviam retornado do exílio, eles tiveram permissão para retomar a terra, reconstruir a sua vida nacional, mas uma autonomia relativa, uma autonomia vigiada, pagando impostos e estabelecendo ali uma relação, vamos dizer assim, de ponta de linha para a defesa dos interesses do Império. Tá? Então, Zacarias percebe, assim como outros profetas também, que, apesar do povo ter voltado para a sua própria terra, seu próprio templo, sua cidade, ele ainda precisava de libertação. Ele ainda precisava da intervenção do Senhor. E na pregação de Zacarias, nós podemos apreender, né, que, naquele momento, era a hora e a vez de ser povo de Deus de novo. Porque a cada mudança de chave do cenário, da ordem, da vida internacional, política, sempre é uma nova fronteira, uma nova necessidade de ser povo de Deus de novo. Né? O modo de ser povo de Deus na história não é único, não é um só. A cada conjuntura, a gente precisa se reinventar e se refazer como povo de Deus na história. E para o profeta, tá bom? A distinção de ser povo de Deus não era tanto o templo, embora ele fosse importante, a cidade, os muros, Zorobabel e Josué, a ordem política, religiosa, tudo isso que diz respeito à vida nacional é muito importante, mas não é isso que faz o povo de Deus ser povo de Deus, mas sim é a presença de Deus entre o seu povo, porque foi a negligência, a recusa a essa presença de Deus que fez com que 70 anos atrás fossem levados para o exílio da Babilônia. E agora, aquele Deus, aquele Senhor que havia dispersado o seu povo entre as nações, agora ele traz de novo e se compromete a estar presente com ele, nele, de novo, e recongregar, reunir os que estão dispersos para a sua própria terra. E, por isso, a pregação de Zacarias vai nessa direção. É preciso saber que Deus está presente, ele vai reunir os dispersos e precisamos animar aqueles que já estão reunidos. É preciso reorganizar Jerusalém, é preciso reorganizar a nossa vida a partir da centralidade da presença de Deus, sabendo que o tempo messiânico ainda vai ser inaugurado. E o tempo messiânico é o tempo da libertação definitiva do povo de Deus. É quando o rei e sacerdote, sinalizados por Zorobabel e por Josué, naquele momento, apontavam que o tempo do Messias virá, o reino virá. Por isso precisamos nos preparar, porque a presença do Senhor já está conosco. Tá? Então, é essa ideia geral que nós podemos ter do contexto em que Isaías está pregando essas 8 visões, tá bom? E ele se dirige para os diferentes grupos que habitavam naquele contexto, tá? Como eu já falei, eram os sacerdotes, o povo desta terra, os exilados que tinham voltado, o povo desta terra eram os pobres, né? Ficaram na terra durante 70 anos e que, de alguma forma, guardaram as tradições, e havia também as outras etnias que eram de oposição à presença dos judaítas ali. Então, nós vemos que não era uma situação de equilíbrio, era uma situação de instabilidade, né, em todos os níveis, embora o retorno para a terra estivesse sendo visto como uma ação
do Senhor, de Javé, na vida do povo. Por isso, as pregações de Ageu e Zacarias eram pregações de retorno, de retomada da esperança, do ânimo e da alegria. O capítulo 2, verso 10 e 11, né? Alguns comentaristas exegetas vão interpretar como a caminhada das caravanas, quando elas saíram de Babilônia e voltaram para Jerusalém. Eles voltavam alegres. 2:10 diz assim: Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. É isso mesmo. Podemos nos alegrar e cantar porque ele vem habitar no meio. E não somente ele vem, mas no futuro, no tempo messiânico, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio deles, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem enviou vocês. Então, era um misto, né, de desânimo pela dureza, pela crueza da realidade que eles estavam enfrentando, mas a pregação era também uma experiência, era para ter uma experiência de alegria e de ânimo. O capítulo 7, nesse conjunto, nesse bloco de 1 a 8, também indica, aponta a prática do jejum, que era feita desde a época do exílio da Babilônia, de 70 anos, né? Que os intérpretes da história de Israel vão dizer que foi um tempo de arrependimento, em que o povo se curou, vamos dizer assim, daquela idolatria, né? Daquele falso culto, e os 70 anos que ficaram sem templo, né? A ideia das sinagogas, o retorno da lei, isso fez com que o povo retomasse uma piedade mais legítima, mais autêntica, uma espiritualidade mais honesta. E o capítulo 7, versículo 4 até o 6, também indica essa prática por parte do povo, quando diz assim no versículo 5, 7:5, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos. Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Aqui é algo muito interessante, né? O profeta, ele está sempre desconfiando. O profeta está sempre desconfiando da religiosidade das pessoas, da forma como as pessoas se expressam diante de Deus. O profeta, ele não acredita de um momento primeiro, né? De primeiro, como dizem, naquilo que as pessoas falam diante do Senhor. Será que realmente o jejum que vocês fizeram era realmente um jejum? O choro e o jejum? Ou seja, essas passagens querem dizer que o povo jejuava desde o exílio e ainda continuava jejuando. O capítulo 8, versos 18 e 19, tem uma outra referência ao jejum, agora numa outra relação, quando diz assim no versículo 19, 8:19, o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Ou seja, a pregação dos profetas era que qualquer forma religiosa divorciada da ética, da justiça, da paz, da verdade, da integridade, isso não vale nada. Isso é só teatro, não é? Ou seja, como diz Isaías capítulo 58 acerca do jejum, não é? Isso está muito presente também em Zacarias, no capítulo 7 ainda de Zacarias, no versículo 9 e 10, ainda no contexto do jejum, ele fala assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Vejam, para que a presença do Senhor permaneça entre vocês, entre nós, não vamos cometer o mesmo erro
dos nossos antepassados. Vamos julgar segundo a verdade, agir com bondade e com misericórdia, não oprimir as categorias sociais que são minoritárias, que são desprotegidas, que são vulnerabilizadas, como viúvas, o órfão, o estrangeiro e o pobre. E o pobre aqui é aquele que trabalhava na terra, é o povo desta terra. Então, Zacarias está falando que nessa nova conjuntura, nesse novo cenário que o Senhor está proporcionando, é preciso ser povo de Deus, de novo, né, com a prática da justiça e a defesa dos direitos dos pobres. No capítulo 8, versos 16 e 17, ele também retoma isso. Eis as coisas que vocês devem fazer. Capítulo 8, verso 16. Que cada um fale a verdade com seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio estas coisas, diz o Senhor. Zacarias lembra, nesse bloco, dos capítulos 1 a 8, do tempo da desobediência, capítulo 7, versos 11 e 12, o quanto que isso trouxe uma experiência de amargura, de angústia, de sofrimento para o povo, né? E traz também a memória da destruição de Jerusalém, da devastação da terra outrora, e que agora deveria, então, ser reconstruída. No capítulo 8 ainda, dos versículos 10 a 12, há uma descrição que poderíamos aprofundar numa exegese mais sofisticada, né? A situação econômica das pessoas naquela época, né? Isso mostra que o texto de Zacarias ele está permeado de injunções do econômico, do cultural e do religioso também daquela época. Quer dizer, ele está pregando, mas na pregação dele, que é a visão, que é o oráculo, que é a revelação, existe uma realidade com quem ele está dialogando. E essa realidade dialoga com ele também. Então, capítulo 8, versos 10 e 11, porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entregava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo do povo passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto. Vejam a palavra de ânimo. Haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto. Versículo 12. As colheitas, os céus, o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. A terra é uma herança. Estar na terra é possuir a herança do Senhor e ver a sua promessa sendo cumprida. Essa era a mentalidade daquele povo, da própria profecia, do próprio conjunto, da própria conjuntura daquele momento. Bom, vimos aqui, né, o cenário, né, a situação do povo, contexto religioso um pouco. Agora, vamos ver em conjunto, talvez dê para vocês acompanharem aí nesse próximo slide, o conjunto das oito revelações ou 8 visões que Zacarias teve, tá? E eu chamo a atenção para uma coisa que um comentarista que com quem eu estou dialogando, ele chamou a atenção, que as 8 visões é como se tivesse acontecido em uma noite. Necessariamente não aconteceram no entardecer de um dia e terminaram no alvorecer do dia seguinte, assim, num período de 12 horas, né? Não. É como se a história de Israel, a história de Judá, fosse como a experiência da noite, né? E começa com o entardecer, chega no ponto mais alto da escuridão, que é a meia-noite, mas vem o amanhecer quando o dia chega. Então, as 8 visões
elas descrevem um percurso. Por isso que é um memorial da esperança para a comunidade. Percurso de uma noite. Né? E eu lembro daquele versículo que agora veio de Provérbios, né? Pode a tristeza durar, né? Até o amanhecer, né? Mas a alegria do Senhor. Depois vocês podem lembrar melhor esse versículo. Então, a noite é uma representação do tempo da tristeza, da angústia, não é? Mas o amanhecer chega, o alvorecer. Tá? E é isso que a gente vai ver nesse próximo slide, tentando ter uma visão geral, não necessariamente falando e aprofundando cada visão, mas aqui a sequência das visões, o conteúdo de cada visão e o período, né, que essas visões aconteceram, que são representações do próprio drama da história do povo de Israel. Então, a primeira visão, no capítulo 1, versos 7 até o 13, é a visão dos cavalos e dos cavaleiros. Tá? Capítulo 1, verso 8, né? Tive de noite uma visão. E eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale muito profundo, Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. É muito interessante as representações que aqui estão. Né? Nessa versão que eu estou usando, diz aqui que ele estava parado entre as murtas. A murta era uma vegetação de limite, de fronteira, quando uma vegetação muda, né, de uma para outra. A murta é uma realidade de fronteira, né, do que é o real, né, do que é o imaginário, do que é o terreno e o espiritual, vamos dizer assim, a murta. Tá? Então, e é um mensageiro de cavalo vermelho que lembra os representantes, os patrulheiros do Império Persa. E ele estava parado entre as murtas, que havia um vale profundo e 3 tipos de cavalos, vermelhos, baios e brancos. Tá bom? Não os cavalos, mas as cores naquele cenário representavam os continentes, né? Que não tinha essa noção de continente na época, mas a gente pode projetar isso, Ásia, Europa e África. Tá bom? Então, são mensageiros, essa coisa do cavalo, dos cavaleiros, são mensageiros que percorrem os continentes e anuncia a restauração aos exilados. Essa visão teria acontecido no entardecer dessa história. Tá? A segunda visão, depois a gente pode voltar e aprofundar essas questões que eu estou aqui levantando. A segunda visão é a visão dos 4 ferreiros, né? Do capítulo 1, verso 18 a 21. Ou seja, levantei os olhos e vi, e os quatro chifres. E aí os chifres são cortados. Tá bom? E os chifres representavam assim, as forças do império, as forças de opressão. Podemos dizer que essa segunda visão é uma visão muito política de Zacarias, dizendo que os chifres seriam cortados. O poder de Deus vai libertar Judá e Jerusalém da dominação do exílio, porque a dominação continua. Eles saíram 70 anos lá da opressão, lá na terra da Babilônia, vieram para a sua terra, mas continuam sendo dominados. Mas esses chifres serão quebrados. Tá? Isso é muito interessante para o contexto que a gente vive na América Latina, no Brasil, das várias formas de dominação, de opressão que a gente convive no nosso cotidiano. A terceira visão, ela é muito interessante no capítulo 2, versículos de 1 a 5, em que Jerusalém é medida. Ora, podemos imaginar o povo empenhado em reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros lá com Neemias. Né? O povo está trabalhando, isso é muito cansativo. Né? E eles querem definir os limites da cidade de novo, porque definindo os limites da cidade, definindo
os muros da cidade, a porta da cidade, isso significa segurança. E vem Zacarias e fala, olha, a cidade verdadeira, a cidade santa, ela não tem medidas, porque a presença do Senhor vai para além das suas fronteiras. Jerusalém será habitada com as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Ou seja, porque eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Vejam, o que a gente pode chamar de uma espiritualização de Zacarias. Né? Olha, o Senhor é a nossa muralha. É Ele quem nos cerca. É Ele que está ao nosso redor. Podemos construir os muros, mas é o Senhor quem nos protege. O Senhor dos exércitos. A quarta e a quinta visão, né? Capítulo 3 e o capítulo 4, bom, é a visão do candelabro e também das duas oliveiras, em que Josué, né, o capítulo 3 e o capítulo 4 é uma interpretação de que as lideranças de Zorobabel e Josué, o governador e o sacerdote, estavam legitimadas, estavam, assim, garantidas pela vontade de Deus. Mesmo que tenha havido oposição. Capítulo 3 começa, por exemplo, com uma acusação de Satanás. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Ou seja, a liderança de Josué não era uma liderança pacífica, assim, de consenso, né, como sacerdote, e nem a de Zorobabel. Essas duas visões acopladas uma à outra, né, representam a legitimação de que tanto um quanto o outro estão, vamos dizer assim, é da vontade de Deus que eles estejam aí, porque eles representam um renovo, eles representam um germe, um toco novo, né? Uma raiz que está brotando de algo muito maior que vai acontecer depois. Aí vem a visão apocalíptica de Zacarias. Então, a presença de Deus assegura a mediação de Zorobabel e de Josué, que, se Zorobabel é um governador, Josué é o sacerdote, virá aquele que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. No tempo messiânico da libertação definitiva do povo de Deus, quando Jerusalém será o centro de toda a terra. Há aqui um tom nacionalista, né, de Zacarias. Jerusalém será o centro de toda a terra estará voltada para Jerusalém no tempo desse Messias que haverá de chegar. Por isso, Zorobabel e Josué não podem ser questionados, porque eles apontam, sinalizam um tempo futuro que já chegou, né? Esse Messias haverá de chegar e, por isso, Jerusalém representado, e o templo representado aqui pelo candelabro, que não foi apagado, tá bom? Que não foi apagado. E as duas oliveiras, Zorobabel e Josué, vamos dizer assim, estavam ali garantidos pelo Senhor. A quarta e a quinta visão seria assim, o ápice desse drama, né? Saímos da terra, os cavaleiros trouxeram a mensagem e anunciaram o retorno dos exilados, tá bom? Os quatro chifres serão quebrados. Jerusalém vai ser muito maior do que uma fronteira física, espacial, tá bom? É preciso ver que Josué e Zorobabel são necessários nesse momento, tá bom? Jerusalém está sendo reconstruída, é a meia-noite, é o ápice dessa revelação. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, depois a gente pode conversar. Já vou, assim, avançar aqui para a gente concluir. A sexta visão, capítulo 5, não é? É o manuscrito sobre Jerusalém, não é? O julgamento de Deus purifica a cidade de suas divisões de injustiça, que é uma visão muito realista. Olha aí o Zacarias visionário que eu falei. Uma visão muito realista do que está acontecendo. Olha,
Está aí Zorobabel, está aí Josué, estamos reconstruindo, mas as divisões permanecem. A cidade, que deve ser a presença de Deus, é uma cidade dividida, né? Existe um rolo, um manuscrito que está sendo escrito sobre essa terra, e ele fala no capítulo 5, verso 3, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, né? Porque quem rouba será expulso segundo a maldição. Ou seja, existia gente roubando, né? Existia gente roubando joias, gente extraviando propriedade pública para se tornar privada, existia gente falseando, né? Essa era uma maldição que estava né? Então, às vezes a gente pensa que o profeta é alguém assim idealista, que vive no mundo dos sonhos. Não, ele é muito realista. Por isso que o tema geral da nossa, né, desses estudos é realismo e esperança. Zacarias nos ensina a viver a fé nessa dupla realidade que não se distingue, que não se distanciam, né? A sétima visão é muito interessante e muito complicada também. Capítulo 5, verso 5 a 11. O anjo que falava comigo saiu e me disse, levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Ou seja, havia um cesto, uma tampa de chumbo sobre o cesto e uma mulher que estava dentro do cesto. Ou seja, isto é a maldade. Está falando ainda de Jerusalém. E especificamente aqui, alguns vão interpretar como o povo veio da Babilônia, mas trouxe Babilônia consigo, né? O povo trouxe algumas práticas da idolatria, representada aqui por uma mulher, né? E estava cultivando essas mesmas práticas idolátricas. Então, aquela interpretação de que o povo que ficou 70 anos lá no exílio voltou arrependido e purificado de vez de idolatria é um pouco... não é muito precisa essa visão, né? E aí, versículo 11, capítulo 5, verso 11, ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Vejam, talvez existissem pessoas ali em Jerusalém que estavam querendo voltar para a Babilônia. Bom, e então estavam esperando o templo ficar concluído e depois voltam para a Babilônia, porque achavam que... E essa era uma relação idolátrica que é denunciada pelo profeta. E aí, a ação de Deus purifica Jerusalém da iniquidade radical da idolatria, tá bom? E aqui deveríamos aprofundar mais essa perspectiva do calendário lunar, do culto lunar da Babilônia, diferente do culto do povo de Judá, né? E havia, então, mesclas, sincretismos aí que ainda davam trabalho ali para o profeta. E terminando, a última visão, capítulo 6. Essa visão do capítulo 6, a oitava visão, ela pode ser subdividida em outras visões e oráculos. Mas, no geral, né, ela fala dos 4 ventos que sopram na terra, que é a ação de Deus que percorre o mundo para derramar o seu espírito sobre os exilados. Vejam bem, não é o Império Persa que percorre a terra. Quem percorre a terra é o Senhor, que vai derramar o seu espírito sobre aqueles a quem ele tinha dispersado. Capítulo 6, versículo 8. Então ele me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Tá? E uma vez mais, no capítulo 6, versículo 9 em diante, ele vai falar de Josué como um sinal desse renovo, tá bom? É um renovo, é um germe, aí está dravídico, viu, minha gente? Mas é davídico, né? Quer dizer, aquela linhagem de Davi, sagrada, né? Que Deus escolheu, a monarquia, isso vai ser, vamos dizer assim, renovado, a cidade será restaurada. E o capítulo 6, versos 10 em diante, é como se fosse um projeto político de restauração. O capítulo 7 fala sobre jejum, que eu já comentei aqui.
a necessidade de um jejum com ética, e o capítulo 8 encerra com a visão de uma Jerusalém restaurada, e sendo o centro de todas as coisas, de todas as nações. Essa era o horizonte de expectativa, a utopia de Zacarias. Uma visão muito real do que está acontecendo, mas a esperança sendo o grande contraponto do que estava acontecendo com o povo. Algumas aplicações assim que eu quero encerrar, depois a gente pode conversar um pouco. Trata-se de um memorial da esperança para a comunidade. Eu acho que toda a Escritura é um memorial de esperança para a comunidade, para o povo de Deus, em qualquer lugar, em qualquer época, sabe? E Zacarias nos ensina algumas aplicações nesse contexto, nesse conjunto de visões, e a esperança se constitui sem o uso da força e sem o uso da violência, mas pelo Espírito. Capítulo 4, verso 6. Eu já comentei esse versículo quando preguei na igreja, né? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o governador. Não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que não age pela força e pela violência. Então, por que ele é dos exércitos? É um contraponto aqui. Talvez a tradução esteja equivocada, seja problemática essa tradução. Né? Senhor dos Exércitos. Ele acaba com a guerra. Ele não faz a guerra. Que não é pela força e nem pela violência. A esperança se impõe no tempo do desânimo e da reconstrução. Precisamos ficar atentos na nossa vida que o momento talvez de maior angústia, de maior aridez, de deserto, eis aí o momento da gente viver a esperança. O justo viverá pela fé, e a fé espera. Então, o que o povo estava passando era um momento de contradição. Como é possível a gente estar na terra que Deus prometeu, a herança, e viver essa agrura, essa angústia de opressão, de dominação, de um futuro indefinido? Né? Então, a esperança, ela se impõe no tempo do desânimo e da reconstrução. A esperança se fundamenta nas promessas da presença do Senhor. Por isso que isso é fundamental, gente. Olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É essa presença que veio e ficou. Ele veio, andou por toda parte fazendo bem, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e ele enviou o seu Espírito. Então, é essa presença que não tem limite físico, geográfico, nem étnico, nem nacional, nem econômico, nem político, nem ideológico, nem partidário, é a presença do Senhor. A esperança se concretiza. Aqui está também uma outra lição que pelo menos eu tirei e que é tão óbvia e que é preciso falar. A esperança só se concretiza no real pela prática da justiça e pela defesa do direito dos pobres. Isso, a prática da justiça, a defesa do direito dos pobres, foi uma pregação, um conteúdo, um enunciado recorrente de todos os profetas do Velho Testamento, inclusive Zacarias. Zacarias não é original nessa perspectiva. Isso está em Isaías, isso está em Jeremias, dos grandes profetas, profetas menores, está em Amós. Não é possível alguém conhecer a esperança sem a luta pela justiça e pela defesa do direito dos órfãos, das viúvas, dos pobres e de todas as categorias vulnerabilizadas. A esperança se constrói na memória do que fizemos de bom e de ruim, e do que Deus fez e que vai fazer. Por isso, quero trazer à memória o que me pode trazer, o que me pode dar esperança. Não existe esperança que olhe para frente sem essa memória, sem esse memorial do que Deus já fez e do que nós fizemos, né? Do que nós fizemos. E de como que Deus foi misericordioso conosco, como que Deus foi perdoador, gracioso, e Deus reescreveu a nossa história como se fosse um drama noturno, né? Um drama que começa com o entardecer, tem o seu auge à meia-noite, mas que o amanhecer
né? A nossa vida é esse drama e cada um de nós aqui tem uma memória do que Deus fez. Isso alimenta a nossa esperança. E para terminar, a esperança se vive no tempo, na situação e na história, né? A esperança não é escapismo, a esperança não é otimismo, a esperança não é aposta. O apóstolo Paulo vai dizer que a esperança não nos desilude, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a esperança se vive com os olhos abertos, como Zacarias, visionariamente, né? Realismo e esperança em tempos de reconstrução. Eu acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, que Deus nos abençoe e vamos conversar um pouco, né, sobre essas reflexões. Passo. Bom, primeiro agradecendo, né, essa preciosidade, né, essa caminhada, né, por tempos tão distantes dos nossos, mas com tantos pontos, tantas conexões com a nossa realidade de hoje, né? Até joias. Até joias eram roubadas na época. Isso. Não podia deixar de falar, né, gente? Pois é. E aí eu vou pedir ao Carlinhos para conduzir esse momento, tá, Carlinhos? De comentários e perguntas, reflexões. Por favor. Beleza. A gente separa um espaço, né, depois da fala, para a gente estar tendo alguma ressonância assim, do estudo, né? Então, quem quiser falar, fica à vontade para falar sobre esse tema. Eu acho, assim, para mim, o que ficou marcante é esse contraste e o quanto que Lyndon ele impactou ou se contribuiu para impactar o povo judeu na época em relação a essa expectativa de um messianismo que talvez para aquele momento fosse difícil para as pessoas conseguirem entender, né, compreender a ideia da mensagem, né, da profecia. E o quanto que, de certa forma, a mensagem do Evangelho se contrasta ou segue também essa ideia da profecia, né? E o quanto que hoje isso pode também nos gerar talvez desânimo. Eu fico pensando também sobre isso, sabe? Diante das coisas que a gente vê, né? Na nossa sociedade. A gente está atravessando agora esse período dessa onda, né, de violência, particularmente assim nesse meio estudantil, né, inclusive nas universidades. A gente está ouvindo quase todo dia relato de alguma denúncia, e também escolas fundamentais, né, uma coisa assim assustadora. E a gente fica questionando, assim, primeiro as pessoas que sofrem, né, em relação a Deus, tipo, onde está Deus, né, diante de tanto sofrimento, e o perigo que a gente corre de repente, ir para esses extremos, assim, triunfalista, sabe, que é essa visão messiânica, triunfalista, de dominar, né, os povos, assim como o povo judeu estava sendo escravizado, foi escravizado, e também para aquela esperança só após vida, né, nessa terra. E eu acho que esse é um desafio para a gente, de conseguir compreender essa mensagem do Evangelho. Eu gostei muito quando você falou no final, essa coisa que a esperança ela só se concretiza quando ela está baseada na justiça, né? Do oprimido que
tem dignidade, né? Da questão da paz, né? Que não é por força. E eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa absorver, que eu vejo assim para o nosso tempo, porque a gente fica entre esses dois trilhos, né? Do triunfalismo, de domínio imperialista, messiânico, e também para a esperança que é só após morte, né? No céu, que não vai ter mais sofrimento e a gente vai acabar todo esse sofrimento, que de certa forma também é verdade, né? Se a gente for pensar em última instância, né? Mas, mas é difícil assim a gente poder hoje pregar essa mensagem da esperança e fica sempre essa ideia de que Deus ele tem poder para continuar e agir na história, né? E no sentido dele estar atento a essas questões, né? A gente não pode perder isso porque às vezes passa essa sensação assim de total é, é, desesperança diante das coisas que a gente está vivendo, né? E até nessa questão de imperialismo mesmo, sabe? Comercial, e Estados Unidos, China, países da América Latina, como você falou, né? Que é uma coisa que meio que atravessa, né? Essas últimas décadas, talvez, né? Os séculos, enfim, que às vezes quando a gente olha para isso fica aquela sensação, cara, vai ser sempre assim. E aí você fica com aquela síndrome de, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E aí a mensagem do Evangelho ela começa a perder, né? A sua efetividade, não? Então eu acho que o desafio que fica para a gente entender justamente esse ponto, né, de onde que a mensagem do Evangelho se comunica com a esperança diante da nossa vida, né, do dia a dia. Acabou que eu falei para caraca, Selma. Eu acho que seria legal outras pessoas falarem também, mas enfim. Vamos lá, não sei. Pessoal da Ibadum aí também, o Helder tá aí ainda? Nem vi mais o Helder, tá aí, tá ali. Pode abrir a câmera, gente, também, para não ficar só a gente aqui do ICT. Tá o Cláudio também aí, ó. Fabiola chegou agora, né? Depois, já, mas eu acho que ela pegou o estudo todo, né, Fabiola? A Câmara fica só para os Peguei, artistas. peguei sim. Diga, Luiz. A Câmara fica só para os artistas, os outros ficam só na assistindo. Somos assistentes, estamos só aprendendo. Os preletores é que têm que ficar em destaque. Eu, quando leio esses textos, algumas vezes nas igrejas, a gente vê os pastores pregar sobre esses textos, e eles sempre têm aquela característica do messianismo, né? Ah, não, isso é para o futuro, para o tempo futuro, né? E eu sempre entendo que, quando os profetas estão falando, é para aquele momento presente. Então, no caso específico de Zacarias, está falando a respeito de quê? O povo estava saindo da Babilônia, não sei o quê. Então, era aquele momento. Não estava projetando nada para o período pós-Jesus, né? E algumas vezes, quando as pessoas estão fazendo os estudos, jogam algumas coisas que a gente fica sempre com a impressão que eles estão passando isso para um futuro que não é a forma que eu entendo que o texto está tentando passar, né? Acho interessante isso. É interessante. Eu consegui voltar em tempo aqui. Trouxe minha filha de volta da natação, consegui retornar, pegar o finalzinho aí dessa fala brilhante do pastor Lindon, que eu só conhecia de ouvir falar, agora conheço face a face. Virtualmente. Foi muito bom poder ouvir e essa questão da esperança, né? Eu acho que é algo que atravessa muito a O que gente. mais me tocou. Oi? Foi o que mais me tocou também, viu? Isso assim. me remeteu a uma fala muito interessante do filósofo estadunidense Cornel West, né? Ele é muito brilhante, né? Na oratória, nas falas dele, além obviamente de todo o conteúdo acadêmico que ele carrega, e tem uma fala muito preciosa dele
se eu não me engano, na Universidade de Boston, na qual ele disse que ele não consegue ser um otimista, mas ele é sempre um prisioneiro da esperança, né? Ele não consegue ser otimista, ele nunca vai ser otimista, ele vai ser sempre um prisioneiro da esperança. E ele faz uma brilhante fala, né, distinguindo o otimismo de esperança, né? Porque enquanto o otimismo observa as coisas e diz, independente das coisas, eu vou continuar lutando, né? A esperança nos mobiliza, né, nos move. No contexto de Zacarias, né, é muito apropriada essa esperança evangélica, né, num contexto bastante hostil, tal como o nosso, né, num contexto de bastante adversidade contra um povo escravizado, um povo, aliás, perseguido, né, marginalizado, como é o nosso povo brasileiro. Essa palavra da esperança, eu acho que ela deve estar enchendo a boca dos pregadores, dos irmãos e irmãs que enchem dominicalmente as igrejas evangélicas. E quando o pastor Lino também fala sobre o Senhor dos Exércitos, achei maravilhoso esse lampejo, né? Porque normalmente, principalmente nesse Brasil evangélico, gospel, que gosta muito de um Senhor dos Exércitos capaz de baixar a espada e ligar o fuzil para metralhar os adversários, né? É muito bom ouvir, né, essa percepção, né, do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos, como o dono dos exércitos, né, que faz com que os exércitos baixem as armas e cessem a guerra. Maravilha, pastor Lino. Gratidão imensa. Amém. Eu perguntei aqui no chat quem tinha sido a pessoa que disse a frase que o senhor mencionou, pastor Cláudio, de que ele não era otimista, mas ele era um prisioneiro da esperança. Quem foi? Não entendi. Não, a minha pergunta é justamente porque eu não consegui absorver o nome da pessoa que disse essa frase, que ele não era um otimista. Não, ele é estadunidense, Dr. Cornel West. Cornel West, ok. Isso, é. Ele, inclusive, vai estar, acho que, se eu não me engano, na próxima semana, numa live com o Eduardo Moreira, né? Que é um economista progressista. No ICL. No ICL, isso. Depois, se tiver o link, seria legal a gente ter, o Cláudio. Passa para o Helder aí, que a gente compartilha aqui no grupo da igreja. Você ouviu o que eu falei? Eu estava com o microfone embaixo. Opa, sim, eu ouvi sim. Eu vou enviar o link para vocês, tá? Pelo WhatsApp. Valeu. Mais alguém? Fabiola, Catarina, Felipe, vou falar o nome de todo mundo aqui, Eliane, Luciana. Bem professor mesmo, Carlinhos. Trazer para a roda. Eu achei legal aquela parte que o pastor Lindon mencionou. Eu até anotei aqui, ele vai reunir os dispersos e reorganizá-los, sabendo que o templo messiânico vai ser reinaugurado, né? E aí foi bem propício, assim, essa fala que a gente teve no começo, né? Assim, aqui a gente tem várias comunidades diferentes de pessoas que um dia estiveram dispersas, né? E a gente está se reorganizando. E acho que é isso, assim, só um comentário e agradecimento pelo estudo, que tem sido muito bom para a gente. Versículo que o pastor Lindo falou que a gente depois devia procurar, está lá em Salmos 30, versículo 5. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Amém. É isso. É isso. Muito bem lembrado. Assim, gente, tanta coisa, né, que a gente pode falar. Podemos fazer uma distinção aí entre messianismo como um movimento religioso, né,
Você tem messianismo judaico, messianismo cristão, messianismo islâmico, messianismo hindu. Você tem messianismos, né, que é justamente a mobilização religiosa em torno de uma figura, né, religiosa ou política. Esse messianismo pode ser político, pode ser religioso. Então, isso aconteceu e vai continuar acontecendo na história, a partir da força do imaginário, né, social, né, os messianismos. Né? A história do Brasil está cheia de messianismos, né? Desde antes da chegada dos portugueses, assim, nas religiosidades indígenas existiam incidências de messianismos também, nos povos astecas, maias, né? No Brasil, a Santidade Jaguaripe, você tem mais tarde Jacobina no Sul, Antônio Conselheiro, Canudos, Contestado, e você vai Caldeirão no Ceará, você ainda vai continuar tendo isso, né? Eu acho que existe algo de evangelho, de reino, nesses messianismos. Mas o evangelho não se confunde com eles. Existe o tempo messiânico, né, que é um tempo de utopia, né, de espera, mas é também um tempo de construção, né? Infelizmente, nós evangélicos no Brasil fomos bombardeados pela perspectiva fundamentalista, de uma escatologia fundamentalista, que, na verdade, instaura um escapismo futurista, né, e uma irresponsabilidade para com a história. Fomos muito mal alimentados, como protestantes evangélicos nesse Brasil, por conta dessa escatologia de péssima qualidade, de negação do próprio evangelho. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é, como eu falei, essa lucidez, né? A lucidez que sofre, né? A lucidez faz a gente sofrer, faz a gente, sabe, a dureza do real, né? A nervura do real, como diz a Marilena Chauí, né? Quer dizer, isso nos cansa, isso nos... Né? Mas, pela minha própria experiência, de tanto querer decifrar esse real, será que o real que a gente enxerga como real é realmente a última realidade? Sabe? Aí que entra o evangelho, o reino, o sopro de Deus, porque o que a gente vê também não é o final. Porque a nossa interpretação disso não é absoluta também. É aí que a gente entende o evangelho do reino. Quer dizer, não é uma esperança de jogar para o futuro, mas, na verdade, é trazer o futuro. O futuro já chegou. E o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. A gente precisa redescobrir isso agora. Quando eu disse lá, Isaías está falando para o povo, para aquelas pessoas assim, ó, nós temos que reaprender a ser povo de Deus agora. É a mesma coisa que a gente precisa fazer nessa conjuntura, sabe? A gente precisa reaprender a ser igreja, reaprender a ser povo de Deus agora. E olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, é preciso ter arrependimento, é preciso crer no evangelho. Mas como é que a gente fala isso agora nessa conjuntura? Né? Uma pergunta para a ICT, para a Igreja Batista aí dos Direitos Humanos, é uma pergunta para nós. Para mim, ela está em aberto. Precisa ser respondida por nós. E para você, eu acho que isso passa por pelo um crer maduro, sabe? Eu acho que a religiosidade brasileira, e é aquela frase do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Quer dizer, essa religiosidade brasileira é uma religiosidade de aposta. Na maioria das vezes vai dar certo, então eu vou com ela, porque eu vou ter lucro nisso, vou ter uma vantagem. Então, e a fé do evangelho não é assim. Tá? Chegou o tempo da gente ter uma fé mais madura, mas não uma fé infantil. Essa fé que a gente aprendeu, sabe, dos manuais fundamentalistas estadunidenses, fé infantil, é uma fé que não suporta a realidade. A gente precisa dar um salto aí. Eu estou lembrando aqui do Kierkegaard, né, um filósofo que eu gosto muito, que eu leio. Precisa dar um salto, a fé é um salto, né? Salto de qualidade, é um salto de conteúdo, é um salto de vida. Né? Não é uma aposta.
Tá? Então, a gente precisa aprender a viver a fé e a esperança descansando nessa presença de Deus até quando ele está ausente, imóvel e silencioso. Porque o difícil para nós é o Deus que não aparece, é o Deus que não fala, é um Deus que não age, é um Deus que não está presente. A gente entra em parafuso. Por isso que o Espírito nos socorre, né? E graças a Deus, porque é a ação do Espírito, não é a nossa ação. Né? Então, eu lembro de um hino que se cantava também. Hoje, o cantor cristão, os salmos e hinos, esses hinos, esse cenário mais que está superado, que ninguém canta mais, talvez ali, com todas as distorções teológicas que a gente... Né? Mas ali havia alguma coisa um pouco mais realista de fé, sabe? Tinha um hino que falava assim: em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo estar, é céu ali. Então, o hino está dizendo, o céu não é onde o depois, é onde Cristo está. Então, se ele está comigo, posso estar na gruta ou eu posso estar na coisa boa, coisa ruim, mas Cristo está, então, é céu. O céu já chegou. O verbo está aqui, a presença de Deus está aqui. E nesse sentido, eu vou fazer uma afirmação bem generalizante e, assim, talvez injusta. Mas a igreja evangélica brasileira, ela é incrédula, ela não acredita em Deus. Ela não acredita no que está escrito no texto, as promessas, ela não descansa, ela não sabe o que é presente, não sabe o que é evangelho. Sabe? O evangelho da salvação, da libertação, o evangelho da ação, da justiça, o evangelho... Ela se refugia num tipo de escapismo que... Essa coisa da tradução, Senhor dos Exércitos, a gente precisa ir atrás disso. Eu vou atrás disso. Ontem eu estava ouvindo uma teóloga do Velho Testamento, da expressão El Shaddai, que é traduzida por Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E ela conhece o hebraico, e aí eu vou repetir aqui a análise, a exegese dela. El Shaddai vem da raiz Shad. Shad é uma referência à mulher que amamenta, tá? Aos seios que amamenta. Então, a melhor tradução para El Shaddai não seria todo-poderoso, é o sustentador, o amamentador, o nutridor. Entendeu? Então, aí vem mais uma vez aquela coisa, nós fomos colonizados por uma teologia e por traduções e versões das Escrituras que nos impuseram uma visão de Deus que não é a visão das Escrituras. Então, é preciso mexer com isso também, né? E refazer essa releitura do Deus que se revela na situação. Paul Tillich, e também um outro teólogo estadunidense que eu estou lendo, James Cone, né? Teólogo da teologia negra. Né? É Deus na situação. Acho bonito também essa ideia que é o oposto do que a gente aprendeu, o que é fazer missões. O que é fazer missões? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, fazer discípulos. Aí você expande a tua igreja, expande a tua denominação. Jesus não está falando isso. Não está falando de expandir denominação. Mas a gente aprendeu assim, ide. Então vamos. Bom, mas o Velho Testamento e o Novo Testamento também mostra um outro movimento de Deus que é o oposto. Não é ir, é voltar. Então, o povo que foi disperso pelo Senhor vai voltar. Então, missão também é voltar, não é somente ir. E eu acho aqui com meus botões que Jesus está nessa mesma ideia no capítulo 10 de João, verso 16, onde fala assim, ainda tem ovelhas não deste aprisco. Como é que Jesus fala um negócio desse? O aprisco é Israel, aqueles judeuzinhos ali, aquela micro-realidade étnica preconceituosa, racista, misógina, patriarcal. Ele tinha ovelhas ali naquele aprisco. Mas eu tenho ovelhas nos apriscos, nos Yanomamis, sabe, na Indonésia. Até no hemisfério norte eu tenho, nos Estados Unidos, na Austrália.
na África. Tá vendo? Então, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a voz do pastor. O que é isso? É o que Zacarias está falando. Olha, vai voltar todo mundo, porque ele tem ovelhas em tudo quanto é lugar. Tá bom? E ele é que quer buscar. Então, é muita arrogância nossa a gente pensar que eu vou lá para buscar as ovelhas do Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Então, eu acho que é o momento da gente ter alguma chave que precisa mudar. Alguma chave que precisa mudar. É o mesmo evangelho. É a mesma graça, a mesma misericórdia. O mesmo amor que a tudo enche em todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, amor de Deus. Mas a chave precisa mudar. E a gente precisa ir atrás disso. E talvez Zacarias nos ensine isso. Eu fiquei pensando nisso, sabe, Lindo? Porque quando você fala desse movimento assim, né, e você reforça isso de que Jesus está falando e as ovelhas dele ouvem a voz dele, reconhecem e vão, né, voltam, né? E eu fiquei pensando, não numa perspectiva de uma predestinação, mas daqueles que fazem a vontade dele. Né? Aqueles que ouvem a voz são aqueles que já fazem a vontade dele, independente da religião, da fé, da etnia, da perspectiva de vida, da cosmologia, da cosmogonia, independente de qualquer coisa. Essas pessoas já fazem a vontade do Senhor. Eu estou imaginando que sejam essas as ovelhas. Eu não sei se... Sim, faz sentido. Acho que é por aí mesmo. É por aí. Tem muita gente praticando a justiça aí, no mundo todo, nas outras culturas, que são invisíveis, assim, nas estatísticas, nas mensurações, né? Das pesquisas, né? Mas que Deus vê, né? Eu acho que isso a gente precisa crer. E aí Zacarias nos ensina a ver o Deus da história, né? O Deus no cenário internacional. Quer dizer, o Império Persa, que é China, Estados Unidos. O Império Norte-Americano, gente, tem 70 anos. É depois da Segunda Guerra Mundial para cá. O que é isso? Isso não é nem uma gota d'água no balde. Sabe? A gente fala tanto dos Estados Unidos, que negócio. Nem uma gota d'água no balde, no oceano. A gente precisa... Enfim. Pastor, como Deus atua na civilização indígena desde os primórdios? Essa é uma pergunta interessante. De 1 milhão. Assim... Às vezes as pessoas me perguntam isso. Sabe o que eu não sei sabe o que eu tenho pensado? E eu acho que a gente precisa desenvolver mais, sabe? Acho que Zacarias nos incita a isso, né? Olha, a gente acha que a escritura é um livro, né? Acho que ela passa por um livro. Mas, assim, a natureza é a escritura, a cultura é a escritura, a realidade é a escritura. Então, eu fui num encontro agora nos Estados Unidos, fui fazer uma fala sobre a relação dos evangélicos com o meio ambiente e li um livro muito interessante sobre a Amazônia. A relação que a população indígena na Amazônia tem com a floresta. E eu falei, gente, isso daqui é escritura, sabe? Isso daqui é escritura. A gente acha que a floresta amazônica ela é floresta só pela floresta. Não. São milênios de atuação humana que também fizeram a floresta, né? Existem terras pretas. O solo amazônico é um solo assim, infértil, né? Improdutivo. Mas é improdutivo por uma lógica capitalista da produção. Mas existem bolsões, nichos, pedaços de terra fértil, mais fértil do que no Cerrado. E isso foi por conta de séculos da atuação indígena nessa terra. Então, misturas genéticas de plantas
de árvores. Isso aconteceu por conta da intervenção humana, mas uma intervenção misericordiosa, benéfica. Então, assim, conhecer o modo de vida dessas populações, isso é evangelho, isso é escritura. Sabe? No trato que eles têm, isso não está no modelo da sociedade que como é que é? Polígamo, entendeu? Sabe? Tem lá as suas coisas também, a relação com os espíritos, né? A gente tem que entender isso de maneira e achar evangelho ali. Em tudo tem o evangelho, eu acho que até no inferno. Tudo tem o evangelho. E aí a gente precisa reinterpretar isso, não na perspectiva da colonização, né? Na perspectiva decolonial do evangelho. Acho que não ajudou muito, não, mas... Sim, você. Eu digo que quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ter grandes surpresas. É verdade. Verdade. Quem a gente pensa que vai estar lá, não vai estar. E muitas pessoas que a gente pensa que não vai estar, vão estar lá. Porque a vida é muito diferente do que a gente pensa, porque a gente não conhece o coração dos outros, mas Deus conhece. E a gente assim, tem se surpreendido muito com isso. Ele falou aí dos índios, né? A gente realmente não sabe o que responder. Como é que Deus se revela para determinadas pessoas? Né? Para uma criança que nasce e morre. Né? Nasceu e morreu. Para uma pessoa que está doente no hospital e que perdeu a sua capacidade de intelecto. Então, são perguntas que às vezes a gente se faz, né? E que às vezes nós não temos resposta. Às vezes a pessoa está ali numa cama, a gente tem visto tanto isso acontecer, né? Tem o Rodrigo Freston aí que a gente está vendo, que a gente está vendo não, que a gente está sabendo. Tem tantas pessoas que a gente vê que perderam a sua capacidade de raciocinar, ou estão doentes em alguma outra condição, e a gente não tem resposta para essas questões, pelo menos eu não tenho. E a gente fica perguntando por que Deus permite determinadas coisas. Eu não tenho resposta, mas Deus permite. Né? Então, por que será? O que será que acontece nesses momentos? O que está acontecendo com essas pessoas que a gente não sabe? Né? Então, são mistérios da vida que vão acontecendo. E a fé é uma coisa que a gente não entende muito bem. Né? É um mistério também. Então, como que Deus se revela para essas pessoas? O que está acontecendo que a gente não sabe ainda? Então, são questionamentos que a gente tem. Vocês não sabem, por exemplo, as coisas que a gente passa, os momentos de questionamentos que a gente tem de fé, de que uma pessoa passa, que o outro passa, mas sei, Deus tem lá a sua maneira de se comunicar com as pessoas, eu acho. Ele tem a sua maneira de chegar lá no coração delas. Eu acho que a gente é muito pequeno para entender os mistérios de um Deus tão grande. Deus é muito maior do que a gente imagina. Entendeu? Nós somos muito pequenininhos. Só uma formiguinha. Posso falar uma coisa? Sou crente há muito tempo, né? E, assim, já li a Bíblia muitas vezes, mas ela fala de novo, né? E conforme a gente vai amadurecendo, vai entendendo um monte de coisa, né? E o Salmo 19, para mim, que é um salmo super conhecido, né?
Ele fala: céus proclamam a glória de Deus, firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a voz, mas não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Eu acho que é muita arrogância nossa e muita restrição nossa achar que Deus só fala através da Bíblia, entendeu? E quem não tem ela, não tem acesso a ela, não estava aqui quando ela foi criada, ou hoje em dia não tem acesso a ela, seja por que motivo for. Seja por estar num lugar que não tem acesso, seja por uma falta de cognição, seja por um coma, seja lá por que motivo for, né? Eu acredito e acho que a base na palavra para crer que Deus fala com ele. Claro. Ele se revela, né? A revelação dele não está restrita ao nosso entendimento, a um livro ou a qualquer coisa que eu possa imaginar. Porque ele é muito maior do que isso, gente, né? É uma coisa tão... Eu acreditei durante muito tempo num Deus muito restrito numa caixinha, em que eu podia levar para lá e para cá, que eu podia passar para os outros também. Mas eu acho que isso é muito... Inclusive, o Salmo fala assim, o versículo 13 desse mesmo Salmo, que é Davi falando, né? Guarda também o teu servo da arrogância para que ela não me domine. Eu acho que a gente é muito arrogante. A arrogância nos domina, mesmo quando a gente quer passar o que acha que é bom para os outros, né? Eu acho que a gente tem que entender a nossa pequenez, a nossa limitação, né? A gente serve a um Deus grande, ilimitado, mas é Ele que é assim, não sou eu. Eu não tenho isso não, né? E não tenho que ter pretensão de passar isso para ninguém, nem de querer. Eu trabalhei muito com criança, né? E eu sempre fiquei pensando num exemplo que é assim, você tentando explicar as profundezas do mundo, as teorias físicas, tudo que foi descoberto por todas as mentes até agora para uma criança pequena, não é que você não queira, não há condição, gente. Ela não tem condição, não tem maturidade ainda, não tem capacidade ainda para entender aquilo. Eu acho que a gente é muito assim em relação a Deus. A gente não tem capacidade cognitiva, mental, nenhuma, de entender a profundidade que ele é. E é por isso que eu estou muito rebelde ultimamente nesse sentido. Que bom. De desacreditar dessas coisas, entendeu? Eu não desacredito de Deus, mas eu desacredito da caixinha, entendeu? Eu não quero fechá-lo mais na caixinha. E eu não quero fechar para mim e eu não quero fechar para os outros. Eu acho que quando a gente entende em não fechar para a gente dá acesso aos outros, né? Para isso, né? E isso é muito legal, né? Desculpa, falei para caramba. Foi ótimo, Eliane. Ótimo, muito bom ouvir. Muito bom. Não sei, Helder, quer fazer algum comentário? Tô sentindo falta aqui de você falar. Outras pessoas também, gente. Clemir também, vai dar uma palavra. A gente já está com o nosso horário um pouco Eu queria falar avançado. uma coisa. Ah, Samuel, fica à vontade. É que no primeiro estudo de Zacarias, o pastor leu que Jesus entrou com um jumentinho lá, aí citou o Novo Testamento. Então, eu vejo que a Bíblia, assim, ela não se contradiz, sabe? O Velho Testamento, ele já vai anunciando Jesus, sabe? Eu fico impressionado, né, como um livro que não entra em contradição. Então, isso assim, só faz aumentar a nossa fé, né? Porque ler Zacarias, eu nunca li Zacarias, aí e Jesus entrou com um jumentinho, acho que em Jerusalém. É espantoso isso. É só isso. É isso. É isso, né?
O Clemiro, eu acho que caiu, né? Não estou vendo ele aqui. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, gente, para a gente poder encaminhar, para a gente encerrar? O nosso próximo estudo com o Lindon, você tem a data aí, ou Selma, ou Lindon? Não, então, no Vai nosso fazer uma planejamento mudança. seria daqui a 15 dias, dia 27, né? Hoje é 13, 20 e 27. Só que 27 eu vou ter um compromisso, aí a gente pode antecipar para o dia 20. Então, semana que vem a gente continua. Pode ser, Selma? Pode Na ser. sequência? Aí a gente pula 15 dias, tá? Sem problema nenhum para mim. Tá bom. Então, semana que vem a gente tem. Uhum. Então, gente, anotar essa data semana que vem já, né, no caso. Aí, Selma, a gente semana que tinha vem. programado para fazer o encontro presencial, a gente coloca na outra semana, né? Certo? Isso. Inverte. Tá bom. Tá ótimo. Emir, não sei se alguém tem alguma comunicação, aviso, e também a gente depois pode conduzir mais uma oração, né, Selma, para a gente encerrar. Isso. Emir está tentando reconectar. Aí, desconectou. Tem alguma comunicação, Selma, que você lembra, assim, mais importante? Domingo a gente vai ter, vamos ter as nossas atividades normais, né? E, inclusive, com a celebração da ceia o tema de domingo continuará sendo ressurreição. É a ressurreição depois da ressurreição. É esse o tema? Você viu agora aqui. Está esperando. Então, já é bom, né? Ressurreição depois da ressurreição é um ótimo tema, muito intrigante. É isso, gente. Gente, desculpa, porque se eu abro a câmera, aí o som corta, extremamente, eu tenho que desligar e ligar de novo. Então, eu escrevi bastante no chat porque eu não estava conseguindo também me expressar, desculpa, mas eu fiquei, só para dizer que fiquei muito abençoado com a fala do Lindo e com as falas ricas também, tão ricas como a fala dele aí do Cláudio, que eu fiquei feliz de estar com a gente hoje, é a primeira vez aqui. A fala da Eliane também, da Luciana, de você. Muito obrigado, muito bom. Desculpa que entrasse, mas é isso. Muito obrigado, viu? Muito feliz de estar aqui. Eu fiquei assim meio atabalhoado aqui com as coisas, mas ouvindo e curtindo e sendo enriquecido. Muito obrigado. Obrigado. O Cláudio esteve participando lá, né, do culto de Páscoa, que foi na Cinelândia no sábado. No sábado, né? Isso. Na sexta. Na sexta, eu estou viajando aqui nas datas. E foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui, foi muito bom ter visto, né, os irmãos de outras igrejas, está todo mundo ali reunido no mesmo lugar, e a gente também está passando aquele tempo ali, né, na Cinelândia, que é um lugar tão simbólico, né, de tantas histórias, né, e realidades também tristes, cruéis. Foi bom a gente estar ali aquele tempo. Foi um culto assim bem introspectivo, foi bem forte, né? Não dava para ficar ali só celebrando, né? Porque a gente estava vivendo umas reflexões bem profundas, porque foi uma semana bem pesada, né? A semana passada, com os relatos dos assassinatos no Rio, fora também, e as falas, né, de todos lá que participaram da organização, Cláudio, Clemi, todos os outros irmãos. Foi muito bom, muito profundo. Mas é isso. Cláudio, se você quiser dar alguma palavra, a gente está muito feliz de estar participando com vocês. E eu até brinquei com o Helder da gente ter esse intercâmbio, né, virtual, né? É triste falar isso, na verdade, né? Que antigamente a gente fazia intercâmbio presencial, né? Mas, enfim, os novos tempos e vamos aproveitar essa ferramenta, né?
eventualmente, quando tiver também estudos para a gente poder aproveitar com vocês, a gente também quer participar, né? E vocês continuarem com a gente, né? Aproveitar essa série aí com o Lindon. Tem mais, eu acho que 3 ou 4 estudos, eu não lembro agora, Lindon. Mais 4, né? Ou seja, a gente vai sair daqui titulado em Zacarias, assim, curso de especialização em Zacarias. Está sendo muito bom. Eu acho assim, não é o primeiro, né, que a gente tem, e é muito bom quando a gente estuda um livro, né, da Bíblia, fazendo essas novas releituras, né, de textos, até para a gente mesmo, assim, na questão de estar revendo, né, relendo com essa outra visão, assim, mais atual, né? Está sendo muito bom para mim, pessoalmente. Então, é isso. Pode concluir, Carlinhos, você mesmo. Tá. Deixa eu só agradecer por vocês manterem esse formato que permite a gente participar também, né? A gente que está meio longe, né? Que não pode estar sempre junto. Eu agradeço muito. Porque é um privilégio para mim. Obrigado, tá? Prazer, Eliane. Bom, obrigado também. Eu quero aproveitar o momento também para agradecer por esse intercâmbio, por a gente estar aqui, né, habitando esse espaço real, né, nada virtual, muito real. E particularmente mais ainda agradecer por estar na companhia aqui do Clemir Fernandes, que é uma referência muito grande para mim, entendeu? E para alguns irmãos e irmãs aqui da caminhada da Ibadum. Clemir é um grande amigo do coração. Grande beijo, meu irmão. Obrigado, Cláudio. Santo é você, até porque já adotou no nome, né? Então agradeço o carinho, o luxo de estar com a gente. E a gente segue junto, irmanados, para fazer o mundo menos pior do que ele está, porque é difícil estar, né? Mas muito bom, muito obrigado mesmo, assim. E dizer para a Eliane que eu ia falar um bom tempo depois da Eliane, mas eu me segurei aqui, porque deixa para outro dia, assim, né? Porque realmente é muita... Eu que já acreditei nessas maluquices todas, de achar que a Bíblia encerrava a palavra de Deus, estava tudo ali dentro, assim, né? Então, essas coisas, assim, que a gente achava que o texto estava tudo ali, né? Que coisa mais violenta, assim, absurda, né? Em suma, né? É isso. Muito obrigado mesmo, viu, Cláudio, Eliane, também. Bom ver o Samuel, estava com saudade, Samuel, outra hora te dar um abraço também, e vocês todos e todas. Domingo. Amém.